Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí no outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu estou aqui para fazer mais um vídeo, né? E queria agradecer, né, o apoio de vocês, né? O apoio que vocês têm dado ao meu canal, né? Fico muito feliz com isso, tá? Peço a você que dê um joinha para mim aí, né? Para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. E peço para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative o sininho, né? Para o YouTube notificar você, né? Cada vez que sair um vídeo novo, né? Então eu fico muito feliz, faça isso, tá bom? Eu agradeço muito por isso. Meus irmãos, hoje eu quero esclarecer aqui uma coisa muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, Jesus disse assim: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também eu devo conduzir e formaremos um só rebanho e um só pastor. Então, meus irmãos, as testemunhas de Jeová dizem que essas outras ovelhas são elas, as testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia mostra outra história. Essas outras ovelhas não são as testemunhas de Jeová. Eu vou mostrar aqui hoje quem são essas outras ovelhas. Mas para isso, eu vou voltar um pouco atrás, eu vou voltar no que estava acontecendo, no contexto histórico ali, no que estava acontecendo antes de Jesus falar essas palavras. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, e eu vou voltar no Evangelho de João, no capítulo 9, para nós ver o que estava acontecendo naquele momento. Jesus havia curado um cego de nascença. E os fariseus estavam tentando usar aquela cura para incriminar Jesus. Os fariseus faziam de tudo para incriminar Jesus, né? O negócio deles ali era incriminar Jesus. Até uma cura de um cego servia para eles incriminar Jesus. Mas, primeiro, eles tentaram incriminar Jesus porque aquela cura foi feita no sábado. Pode curar no sábado, não. No sábado eles podiam fazer o que quisessem, podiam até matar, mas curar não. Curar não podia, não. Depois, eles começaram a acusar Jesus de charlatanismo, dizendo que aquele homem não era cego, coisa nenhuma, não. Jesus inventou aquilo ali, inventou que aquele homem era cego, inventou ali que curou aquele homem, mas aquilo ali foi charlatanismo. Aquele homem não era cego. Aquilo ali foi uma farsa. Bom, eles chegaram até a chamar os pais daquele homem, né? Os pais daquele homem, para perguntar para os pais dele se ele era cego mesmo ou não, se ele tinha sido cego mesmo ou não. Aí os pais dele falaram: olha, ele é maior de idade, pergunta para ele lá, conversa com ele, pergunta para ele. Ele é maior de idade, né? Veja, meus irmãos. Então, depois de toda aquela pressão que eles fizeram, pressionando aquele homem, pressionando ali os pais, né, para tentar incriminar a Jesus de alguma forma, Jesus encontrou com aquele cego, né? E Jesus se revelou a ele. Jesus falou: olha, eu sou Jesus, aquele que te curou. Você acredita em mim? Ele falou: eu creio no Senhor. E ele acreditou em Jesus. Agora, interessante, meus irmãos, tem um ponto muito interessante aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui. Principalmente os meus irmãos testemunhas de Jeová, que eles acham que Jesus não pode ser adorado, que a gente não pode adorar Jesus. Para eles, não, adorar Jesus de maneira nenhuma. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 38, diz que quando Jesus se revelou para aquele cego e falou: eu sou Jesus, aquele que te curou, aquele cego adorou Jesus. Aquele ex-cego, né? Cego não, aquele ex-cego adorou Jesus. Bom, e as testemunhas de Jeová dizem que não pode adorar Jesus, não, de maneira nenhuma. Segundo eles, Jesus não pode ser adorado, não. Veja, meus irmãos. Então, logo após esses episódios de Jesus ter se revelado
ao ex-cego ali, Jesus passou a falar sobre a importância do seu pastoreio. Aí agora nós vamos começar a entrar no ponto referido aqui. Jesus começou a falar a respeito a importância do seu pastoreio. Começou a mostrar que ele importa com as suas ovelhas, que Jesus é um pastor que importa com as suas ovelhas. Mas os judeus não estavam entendendo. Jesus falava sobre o pastoreio dele ali, quanto que ele era importante para as ovelhas, mas os judeus não entendiam, né? O povinho tapado, aqueles judeus, viu? O povinho tapado, povinho cego espiritualmente, aqueles judeus, viu? Nosso Deus! Ó, eu estou começando a acreditar que aqueles judeus ali era testemunha de Jeová mesmo, viu? Eu estou começando a acreditar que aquele povo ali era testemunha de Jeová. Porque para ser tapado espiritualmente, igual aqueles judeus ali, é só as testemunhas de Jeová. Só. Porque as testemunhas de Jeová são um povo cego espiritualmente. O povinho cego. Eu tenho pena deles. Eu tenho pena deles, porque é um povinho cego espiritualmente, as testemunhas de Jeová. Mas Jesus propôs ali uma parábola. Jesus propôs uma parábola ali para ver se aquele pessoal ali entendia. Para ver se aquele pessoal entendia o que ele estava querendo dizer com aquele negócio de ovelhas, pastor. Que ele falava do bom pastor, que cuida bem das ovelhas, mas de maneira nenhuma os judeus não entendiam. Aí Jesus propôs uma parábola. Então veja, meus irmãos, Jesus disse para eles assim, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Jesus disse ainda que ele é o bom pastor. Jesus disse para ele, olha, eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus disse que ele é um bom pastor, que ele dá a vida dele pelas ovelhas dele. Tanto é que ele deu, né? Tanto é que ele deu a vida dele pelas ovelhas dele. E ele diz que o mercenário não ama as suas ovelhas. O mercenário é aquele que só sabe tosquear as ovelhas. É aquele que vai ali, tosqueia a lã das ovelhas, está sempre tosqueando as ovelhas, de todo jeito, né? Está sempre ali, tudo que as ovelhas têm, ele tira, mas quando ele vê o lobo chegar, ele dá no pé. Ele não dá a vida dele pelas ovelhas. O bom pastor, Jesus disse para eles assim, o bom pastor é aquele que conhece as ovelhas por nome e elas o conhecem. Viram? Então Jesus está mostrando quem é o bom pastor. É aquele que conhece as ovelhas por nome e ela o conhece. Depois de Jesus demonstrar todo o seu amor pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, porque até então, aquele pessoal ali achava que Jesus só tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Jesus não havia vindo para outras pessoas, que somente para os filhos de Israel. Que Jesus não havia vindo para outras pessoas. Então, depois de Jesus demonstrar todo o seu amor pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, ele fez uma revelação bombástica. Jesus fez uma revelação bombástica. É o que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Quando ele diz, preste atenção nas palavras de Jesus. Depois dele mostrar todo o seu amor pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, que era o seu principal objetivo, ele disse assim, olha aqui, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha aqui, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, tenho outras ovelhas que não são da casa de Israel. Essas também eu tenho que conduzi-las e elas ouvirá a minha voz. E será um só rebanho e um só pastor.
Viram, meus irmãos? Então Jesus disse, olha, eu vim para a casa de Israel, mas além da casa de Israel, eu tenho outras ovelhas que não são vocês da casa de Israel. Eu tenho outras ovelhas. E essas também vão ouvir a minha voz e vamos formar um só rebanho e um só pastor. Agora, aí que entra a polêmica, né? As testemunhas de Jeová dizem que essas outras ovelhas são elas. Mas a Bíblia mostra para nós que não. Sabe por quê? Aqui, ó. Até aquele momento, ninguém sabia o que Jesus estava falando, porque todos pensavam que Jesus só tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não. Ali, quando Jesus disse que eu tenho outras ovelhas, ele estava se referindo aos gentios, a salvação dos gentios, que ele veio para salvar, não foi apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que ele veio também para salvar os gentios, ou seja, as pessoas de outras nações. Bom, ali na festividade de Pentecoste, já começou a aparecer as evidências dessa salvação das outras ovelhas, ou seja, dos gentios, né? Ali nas festividades. Então veja, o que aconteceu ali nas festividades de Israel? Ali, os discípulos, que eram todos galileus, falaram em línguas diferentes para pregar o evangelho para pessoas de várias nações que estavam ali assistindo à festividade de Pentecoste. Gentios de várias nações estavam ali assistindo à festividade de Pentecoste. E os discípulos, que eram todos galileus, não falavam aquelas línguas daquelas pessoas que estavam ali. Quando receberam o Espírito Santo, passaram a falar nas línguas daquelas pessoas, na língua daquelas pessoas, e começaram a pregar o evangelho para pessoas de línguas diferentes, para pessoas que falavam idiomas totalmente diferentes do idioma deles, sendo que eles eram pessoas de pouca cultura, pessoas que pouco tinham estudado, ou muitos nada, ou muitos não tinham estudado nada, né? Então veja, meus irmãos, não muito depois disso, não muito depois dessa festividade de Pentecoste, o primeiro gentio se converteu ao cristianismo. Foi o centurião romano chamado Cornélio. Foi o primeiro gentio que se converteu ao cristianismo. Cornélio abriu a porta para a conversão dos gentios. Veja, meus irmãos. Mas também, ali um pouco depois disso, o apóstolo Paulo e o discípulo Barnabé estavam pregando para os judeus, e os judeus começaram a demonstrar uma falta de interesse pela pregação, e muitos deles até perseguindo Paulo e Barnabé por causa da pregação, né? Muitos deles não tendo o menor apreço pela pregação do evangelho, e muitos deles até perseguindo. Então Paulo falou para Barnabé, olha, primeiro nós teríamos que pregar o evangelho para os judeus. Convinha que primeiro teríamos que pregar o evangelho para os judeus. Mas visto que eles não são dignos do evangelho de Cristo, visto que os judeus não são dignos do evangelho de Cristo, vamos para os gentios. E Paulo e Barnabé foram para os gentios. Então veja, meus irmãos, Jesus naquele momento, ali no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, Jesus já estava dando uma dica ali, ou seja, Jesus já estava dando uma direção ali, de que no futuro a pregação se estenderia aos gentios. Mas isso só foi esclarecido após a vinda do Espírito Santo, né? Em Pentecostes, né? Só após a vinda do Espírito Santo é que isso foi esclarecido, e alguns anos depois da vinda do Espírito Santo é que o Evangelho passou a ser pregado mesmo aos gentios, que a pregação se estendeu de vez aos gentios.
E a pregação se estendeu mesmo de vez aos gentios, quando Paulo foi designado por Deus pregador, ou seja, o evangelista dos gentios, né? O pregador dos gentios. Paulo foi designado para pregar aos gentios. Então veja, meus irmãos, quando Jesus disse ali, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, preste atenção no que Jesus estava dizendo. Jesus não falava de testemunha de Jeová. Jesus não falava desse grupinho que nasceu no século XVIII, já bem pertinho do século XIX depois de Cristo, não. Jesus falava dos gentios, das pessoas que não são judeus, porque Jesus veio para pregar primeiro para os judeus. E após pregar para os judeus, a pregação se estenderia aos gentios. E foi o que aconteceu. Por isso, meus irmãos, essa conversa das testemunhas de Jeová, que eles são as outras ovelhas, isso aí é falácia. Ontem eu já deixei claro aqui que a grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, é um grupo que vão para o céu. Não é um grupo que vai herdar a terra, conforme eles dizem. E que são eles, também não são. Aquilo ali é um grupo de cristãos que vão reinar com Cristo. Aquela grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Agora, hoje eu estou mostrando que as outras ovelhas do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, são todos os gentios. São todos os gentios. Não tem nada a ver com testemunhas de Jeová.